sobre fuga e esquiva. Quando a gente fala sobre reforçamento negativo, a gente sempre vai estar falando dessas duas formas, digamos assim, dele acontecer. Através de comportamentos que a gente vai colocar como fuga ou comportamentos que a gente vai colocar como esquiva. Qual é a diferença? Pensem na fuga, gente, pensem no nome, fuga, fugir. Você foge de algo que já está ali. Então a ideia da fuga é que esse estímulo aversivo, isso que é ruim, esse evento que é ruim, ou essa pessoa que é aversiva, o que quer que seja, já está presente, tá? Imagino que de repente vocês estão indo comer sushi pela primeira vez e você tem aquele amigo engraçadinho que diz: olha, esse negócio verdinho aqui é uma delícia, joga em cima. Mas pega bastante, tá? Quem nunca viu algo do tipo. Aí você coloca o wasabi em cima do seu sushi, dá-lhe uma mordida e sua boca começa de Você pega e tira, de repente, e cospe aquele sushi. Não, o exemplo foi péssimo, muito nojento, mas isso acontece. E aí você tira aquele estímulo aversivo da boca, tá? Então, esse é um comportamento que envolve já o estímulo aversivo, ele está ali. Aquele estímulo aversivo, ele está presente, tá bom? Então, e você vai ter o comportamento. Numa próxima situação, você tem algo que está apimentado, algo que é na boca que não é legal, você vai fazer o quê? Você também tira, né? A gente aprende isso, gente, de criancinha. Criancinha você pega, prova alguma coisa não gosta e tira, né? Então a gente aprende muito pequeno a fazer esse tipo de comportamento e manter fazendo. Tira esse aversivo. Já está presente. Pense numa criança com remédio. Você coloca o remédio na boca dela, ela tira o remédio. Você coloca o remédio na boca dela, ela tira o remédio. Então, o estímulo aversivo na fuga, ele está presente. No exemplo na nossa aula anterior, digamos que a criança está lá, ela está fazendo aquele exercício de matemática, no meio do exercício ela, meu Deus, não entendo nada, pega, rasga tudinho e joga fora. O estímulo aversivo estava presente. Ou a criança que está sentada há muito tempo fazendo uma atividade na aula online, não aguenta mais e começa a levantar, olhar para cima, o estímulo aversivo está presente, tá? Então, na fuga, você está fugindo de algo que já está acontecendo, o estímulo está ali, ok? Na esquiva, a esquiva é mais refinada um pouquinho, a esquiva você está mais esperto, né? Então você está olhando, abriu o armário onde fica o remédio, sai correndo. Então, na esquiva, você está vendo o negócio vindo e você já corre antes, tá? A esquiva, eu aprendi isso, gente, pensando no ninja se esquivando. Confesso para vocês, eu sei, mas eu nunca esqueci. Então, você vai sair daquela determinada aversivo antes dele chegar. Você tá vindo, tá chegando o aversivo, sai correndo, tá? É mais complexo um pouquinho do que isso, no sentido de que eu tenho dois tipos de esquiva. A esquiva discriminada, onde eu tô vendo algo que me sinaliza que o aversivo tá chegando, e a esquiva não discriminada, que não tem essa sinalização, mas essa aula aqui é de princípios básicos, tá? Mas saibam que existem essas duas diferenças. Então, na esquiva, eu vou sair antes desse aversivo chegar, tá? Eu vou chegar, é aquela criança que de manhã não quer nem ir pra escola. Não vai, se joga e não sai, não quero, já aula de matemática. Falo da matemática, gente, eu adoro matemática, tá? Não nada contra. Mas aí eu não quero, já tô antes, eu vejo o armário do remédio, eu saio correndo. Fiquem atentos, se você tá chegando na casa da criança, ela tá saindo correndo, ela se esconde, opa! O que está acontecendo? Por que ela está fugindo? Por que ela está, no caso, porque ela está se esquivando, né? Então ela viu a campainha, já sai correndo. Nem chegou ainda, mas aí aquela campainha já sinalizou que esse aversivo está chegando e aí eu estou saindo. Se isso está acontecendo, você está diante de um problema, tá? Então existe alguma coisa que é aversiva e a gente tem a tendência a não querer ser aversivo, né? Ninguém quer, eu espero. Mas às vezes a gente acaba sendo. E eu preciso identificar se isso está acontecendo para saber o que modificar. Então, a gente precisa encarar a realidade. Respira fundo, tá? Isso está acontecendo comigo, Mari. Eu tenho que olhar, então, quais são o que está acontecendo que é aversivo. E não pensem como vocês, tá bom, gente? Pensem como comportamentos. Quais são os comportamentos que você apresenta junto com essa criança? Quais são as ações que você faz com ela que, de repente, sejam aversivas? Não pensem, sou eu, não gosta de mim. Não, pensem como analista de comportamento, tá? Desde agora. Existe algum comportamento que deve ser revisto, existem então alguns comportamentos, né, que a gente precisa rever, tá? Então, recapitulando, na fuga, o estímulo aversivo, aquilo que é aversivo já está presente. Na esquiva,
Antes dele se apresentar, eu vou emitir o comportamento para sair daquilo, tá? Essa esquiva pode ter algo que me sinaliza muito claramente que vai ter aversivo e aí eu vou sair. Então, sei lá, eu tô dirigindo e escuto: a rua tal está alagada. Todo mundo sabe aqui, pelo menos em Belém, quais são as ruas que sempre estão alagadas quando chove. Eu pego e digo: opa, a rua tal está alagada, não vou por lá. Ou então eu tô dirigindo e começa a chover e eu já fico: eu acho que a rua tal tá alagada. Não teve nenhum sinalizador, mas a minha história prévia já me diz que aquela rua vai estar alagada. Não vou por lá, tá? Então eu posso ter algo que me sinaliza muito claramente ou não, e eu tenho esse comportamento de me esquivar, tá certo? Gente, e aqui eu preciso fazer um parêntese muito importante para vocês, tá? A gente muitas vezes vai tender a acreditar que os princípios da análise do comportamento só funcionam para o nosso cliente, mas funcionam para a gente também. Vai ter várias situações que vocês vão estar e que vocês vão apresentar comportamentos mantidos por reforçamento negativo que não são legais a curto, médio e longo prazo. Talvez a curto não, mas a médio e longo prazo. Como assim? Digamos que você está em uma determinada situação e o coordenador do caso lhe deu um procedimento para fazer, onde você vai manter a criança fazendo 5 atividades. Quando chegou na terceira, você já viu que a criança não está muito afim e não quer muito ir fazer aquela atividade. Mas você sabe que você precisa manter aquelas 5 atividades, de repente a demanda de vocês é para aumentar o número de atividades que eles fazem e tudo mais, mas aí você vê a criança, se você mantiver isso, ela vai chorar, e aí vai ser complicado, e aí o pai está em casa, esse pai entra na sua sessão e pergunta o que está acontecendo, o que você está fazendo com o filho dele, e quer saber, e você senta, então não sente uma situação desconfortável, você pega, e aí você para a atividade, não faz e não dá continuidade àquele procedimento, tá? Veja bem, isso em algumas perspectivas eu diria que pode ser muito positivo, tá? Eu acho sim que a gente tem que ser responsivo com a criança. Eu acho que existem procedimentos para que a gente tenha um guia para fazer, mas vão ter situações onde você vai tomar uma decisão que não está ali porque você analisou o que era melhor. Só que eu preciso analisar se eu estou fazendo isso pelo que é melhor para a criança ou se eu estou fazendo isso porque eu não quero entrar em contato com essa criança, de repente começar a chorar e pessoas virem me questionar o que eu estou fazendo. Então eu preciso ter certeza se eu estou agindo assim porque eu estou sendo responsivo com a criança e analisando que para a criança é melhor eu parar naquele momento porque isso pode gerar um comportamento e eu perder o resto da minha sessão fazendo manejo de birra, ou se eu estou fazendo isso porque eu estou sob controle dessas outras variáveis que controlam-se o nosso comportamento, tá? Que afetam-se o nosso comportamento. Muitas vezes, por exemplo, pais vão reforçar comportamentos que não são apropriados por questões de reforçamento negativo. E, gente, eu não estou julgando, tá? Eu super entendo alguns contextos que as famílias vivem. Imagina que você está num shopping lotado, de repente a criança passa em frente à loja de brinquedo. E aí ela começa a te puxar para dentro da loja de brinquedo. Você sabe naquele momento que se você disser não vão, a criança vai se jogar no chão, gritar, berrar, sair quebrando tudo. Às vezes o pai vai dizer, tá, vê o comportamento da criança, começou a chorar, não, vou comprar só uma coisinha para você. Por que se não tem esse comportamento de puxar, de chorar, de berrar, de gritar, vai ser mantido, né? Ele é reforçado. A criança, muitas vezes, vai ser reforçamento positivo. Ela vai ganhar um item, ela vai ganhar um brinquedo. Para o pai, para o cuidador, muitas vezes aquilo vai envolver reforçamento negativo. Tem ali um sinalizador muito claro que esse comportamento vai gerar uma birra no ambiente que vai ser complicado lidar com isso e ela acaba comprando o brinquedo e reforçando positivamente a criança porque para ele é reforçamento negativo. É muito comum que a seleção de comportamentos de birra, de inadequados da criança, muitas vezes ela aconteçam porque para o adulto, para o cuidador, para o professor, para o aplicador, para o psicólogo, para todo mundo, isso envolve um reforçamento negativo para ele. Ele acaba conseguindo fugir ou se esquivar de uma situação que é aversiva,
tá? E a gente precisa ter essa sensibilidade com o outro e não julgamento com o outro também, tá? Não adianta chegar e dizer, nossa, não, gente, tá? É aversivo mesmo, tá bom? É de verdade. O que a gente pode fazer? Quais estratégias? E aí eu sou fãzaça de estratégias de antecedente, tá? Que estratégias de antecedentes? O que eu posso fazer para me antecipar, para que aquilo não venha acontecer? O que eu posso fazer para que eu consiga evitar essa situação aversiva também para o adulto, tá bom? Então não adianta eu olhar só para a criança e esquecer do que existe um ser humano ali. E em muitas situações, os cuidadores acabam não executando alguns procedimentos, porque esses procedimentos, por exemplo, levam a determinadas situações que são aversivas e eles vão emitir comportamentos para fugir, se esquivar daquilo. Quer um exemplo sobre isso? Assistam a nossa aula aqui sobre extinção, né? Então, aplicar um procedimento de extinção não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, apesar do princípio ser. A gente vai discutir bastante isso. Então, fiquem atentos ao próprio comportamento de vocês e se perguntem, será que eu estou fazendo isso por reforçamento afetivo? Tá? Um beijo e até a próxima aula.